Olá, sejam bem-vindos ao Saúde e Vida, um programa da Tarde TV que a cada semana traz um profissional da área de saúde para falar sobre um tema de interesse do internauta. Eu sou Fabiana Mascarenhas e tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a oncologista Clarissa Matias, uma das maiores referências em câncer de mama do nosso país. Seja bem-vinda, doutora Clarissa. Obrigada pelo convite, Fabiana. É um prazer estar aqui. E é justamente sobre o câncer de mama que nós vamos falar hoje. Na verdade, vamos falar sobre o procedimento que é a retirada das mamas para evitar um possível câncer no futuro. Mas esse procedimento tem indicações bem específicas, né, doutora? Exatamente. Então, é a chamada mastectomia profilática, tá? Que acontece quando a mulher não tem o câncer de mama, né? Ou já teve câncer de mama, mas naquele momento ela não é portadora do câncer. E é feita a retirada das mamas para se evitar um câncer no futuro. As indicações são bem precisas, como você mencionou. Então, se a mulher for portadora dos genes BRCA1 e BRCA2, que são genes que conferem um risco muito alto, se a mulher não for portadora, mas tiver uma história familiar bastante rica, tá? E uma história pessoal também de câncer de mama com recidiva, também é uma outra indicação. E até que idade esse procedimento pode ser feito? Então, não existe, Fabiana, limite de idade em relação ao procedimento. Ele pode ser feito em qualquer idade. Então, mesmo mulheres mais velhas podem ser submetidas ao procedimento. Agora, o que a gente ficou sabendo, foi divulgado até na mídia, é que em alguns países, muitas jovens têm utilizado esse procedimento para colocar a prótese de silicone, né? E não se trata de uma cirurgia estética, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, não se trata de maneira nenhuma de uma cirurgia estética, uma cirurgia médica, uma cirurgia oncológica, né? Que é retirada, né, do tecido mamário. Então, ela não deve ser feita com objetivo estético, de maneira nenhuma. Tá? Então, inclusive, a própria cobertura pelos planos de saúde, etc., é feita mediante uma série de relatórios do oncologista, do mastologista, do cirurgião plástico, para que realmente seja comprovada a indicação naquele caso específico. Então, uma paciente que chega no consultório, ela passa por qual processo até se definir que ela é indicada para fazer esse procedimento? Eu queria que você deixasse isso bem claro. Então, idealmente deve ser feita a checagem da existência desses genes, né, do BRCA1 e BRCA2, que isso pode ser feito de rotina. Deve ser investigada uma história pessoal e familiar de maneira bastante criteriosa, tá? Existem algumas mulheres também que têm várias alterações radiológicas nas mamas, com várias biópsias prévias, com lesões precursoras. Existe uma lesão precursora específica que é chamada carcinoma lobular in situ, que nas mulheres portadoras dessa alteração, elas têm um risco bastante grande de, durante a vida, virem a desenvolver câncer de mama. Então, essa seria uma outra indicação para ser discutida. Em relação à cobertura pelo SUS, o que a gente sabe é que, quando há comprovação do câncer, o SUS cobre, né, feito de forma gratuita pelo sistema. Esse procedimento ainda não é um procedimento padrão aqui no Brasil. Que eu saiba, o SUS não cobre a mastectomia profilática. E como é que ele é feito? Como é que é realizado o procedimento? Então, existem algumas maneiras, né, técnicas. Você pode fazer uma adenomastectomia, que você fazer a retirada do tecido glandular, tá? Você deixa a pele, você deixa o mamilo, e aí você então coloca a prótese de silicone, tá? Utilizando a própria pele da pessoa. Ela também pode ser feita através da retirada de todo o material, inclusive com pele, com mamilo, com tudo, e com a colocação de um músculo, tá? No local você roda o músculo das costas para frente. Então, assim, existem várias técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas. Quanto menos tecido mamário você deixar, menor é o risco da pessoa vir a desenvolver câncer no futuro. E esse é um procedimento realizado apenas uma vez? Quer dizer, a pessoa passa pela cirurgia e não precisa fazer mais nada? Ela precisa, dependendo de quanto é deixado em termos de tecido mamário, ela precisa continuar fazendo mamografias, ultrassonografias, exames físicos, etc. Porque mesmo se deixando em torno de 5 a 10% do tecido, caso se opte por essa preservação da pele, do mamilo, você pode
ter o aparecimento do câncer nesse tecido residual. Eu imagino que, como todo procedimento cirúrgico, também existam riscos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses riscos. Com certeza. Então, e esses riscos são riscos bastante importantes. Você pode ter deiscência, né? Você pode ter abertura da sutura, você pode ter infecção, você pode ter a formação o acúmulo de líquido, que é chamado de seroma. E você pode ter uma alteração, né, estética, né, com uma não satisfação da paciente. Então, assim, é uma coisa que deve ser muito pensada, muito discutida antes da decisão ser tomada. A gente tem dados relacionados ao crescimento desse procedimento aqui no país? Então, a gente não tem dados específicos, mas o que a gente tem sentido, né, inclusive em congressos, até mesmo fora do Brasil, é que é um procedimento que tem aumentado bastante. Tá? Provavelmente isso está relacionado, né, com a maior difusão da testagem desses genes do BRCA1 e BRCA2, com o aumento da expectativa de vida de mulheres que já foram diagnosticadas com câncer de mama e que passam a apresentar novas lesões. Então, tudo isso tem contribuído para o maior número de procedimentos desse tipo. Agora, a gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais frequente, né, nas mulheres. Qual o percentual da população hoje que tem câncer de mama no Brasil? Então, o INCA, esse ano, falou que em torno de 49 mil a 50 mil mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama. Esse é um número, Fabiana, que não é um número muito preciso, porque a gente não tem um registro de câncer muito efetivo, né, aqui no Brasil, infelizmente, está se caminhando para isso no futuro. O que a gente sabe é que nos Estados Unidos, 1 em cada 6 ou 7 mulheres vai ser diagnosticada com câncer de mama. Então, esse é um dado mais fidedigno. Agora, em relação ao procedimento, né, a retirada das mamas como uma forma para prevenir o câncer, me parece que não há um consenso ainda entre os médicos. Tem alguns profissionais, inclusive, que são contra. Eu queria que você desse a sua opinião. Então, eu acho que quando bem indicado, é um excelente procedimento. Tá? Mas, assim, ele tem que ser bem indicado, ele tem que ser bem estudado. A mulher, para tomar essa decisão, ela tem que estar ciente de todos os riscos que ela está correndo. Então, eu acho que, assim, como tudo em medicina, tudo que for bem discutido e bem avaliado, tem suas indicações bastante precisas. E uma vez feito o procedimento, quais as chances de prevenção, né, de que essa pessoa realmente não tenha o câncer? Então, de novo, vai depender da quantidade de tecido que é deixada para trás. Então, em torno de 5% a 10%, dependendo, né, de quanto se tira do tecido. Se for feita uma mastectomia radical com retirada de pele, o risco cai para 0. A gente sabe que essa é uma forma, né, de prevenir o câncer, mas existem outras. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas outras formas de prevenção. Então, as melhores maneiras de prevenir câncer de mama é fazer exercício, manter-se magra, porque a gente sabe que o tecido gorduroso, ele leva à produção de estrogênio, né, a produção de hormônios que estimulam o crescimento, né, do câncer. Não ingerir bebida alcoólica em excesso. Tá, isso é bastante importante também. Evitar a reposição hormonal é um outro dado também bastante importante. Levar uma vida saudável, não comer, né, carnes em excesso, comer frutas e vegetais. Infelizmente, a gente sabe que ainda hoje o câncer é visto como uma doença que mata, né? E temida por muitas pessoas, muitas mulheres. Isso vem mudando ao longo dos anos? Você acha que hoje a visão que as pessoas têm em relação ao câncer de mama não é uma visão tão fatalista como a gente tinha antes? Com certeza, eu acho que nós como sociedade temos amadurecido bastante em relação ao câncer. Nós sabemos que hoje é uma doença que, se ela for detectada precocemente, tá? E por isso que a gente fala tanto sobre a detecção precoce, sobre medidas de prevenção, porque se ela for detectada precocemente, ela pode ser curada. E mesmo que ela não seja detectada precocemente, ela pode ser tratada, e hoje com uma manutenção de uma qualidade de vida bastante importante. Então, eu acho que a desmistificação do câncer, né? Você vê que pessoas famosas têm ido à mídia e admitido que elas têm câncer, admitido que elas foram tratadas e que elas
ficaram bem. Então, tudo isso tem realmente contribuído para o amadurecimento populacional em relação à doença. E em relação ao autoexame? Também é uma outra coisa polêmica, porque muitos profissionais dizem que não é o ideal, que o ideal é, de fato, você fazer uma mamografia. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O problema do autoexame é que quando você detecta uma lesão no autoexame, ela já seria grande demais, vamos dizer assim. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre o autoexame, porque é uma maneira de você ter uma consciência do corpo, tá? É uma maneira de você se lembrar que é importante fazer a mamografia, é uma maneira de você se conhecer. Então, assim, eu continuo recomendando o autoexame porque eu acho que é importante você parar e olhar seu corpo um dia por mês. Doutora Clarissa, muito obrigada por sua presença aqui no estúdio. Obrigada a você. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um profissional da área de saúde para falar sobre um tema de interesse da população. Eu aguardo vocês.